Vamos falar de futuro? Mais uma vez estou aqui com o Zeitcast, o podcast que é a voz dos tempos, aqui nos estúdios da nossa querida Avocado, Sucos e Salgaderia, tô brincando. Cada vez é uma empresa diferente, vocês já repararam, né? Estamos aqui nos estúdios da Avocado Enterprises e começando mais um episódio onde a gente fala de diversos assuntos, né? A gente sempre tem o tema, o futuro de algo como a linha, o fio condutor desse assunto, mas o Zeitcast é um podcast que, né, ele permite a gente ter uma conversa ampla de diversas coisas que vão... A gente tenta ir para um assunto, mas acaba que vira um monte, a gente não tem muito controle sobre isso. E eu tenho certeza que hoje vai ser mais uma vez desse jeito. Eu estou aqui com a querida Flávia Tomé, que tem uma empresa de consultoria em gestão e vai conversar com a gente sobre futuro de comunidades, de empreendedorismo, de afroempreendedorismo. A gente vai explicar, vai conversar um pouco sobre isso também, quero aprender bastante. E vamos ver, né? Vamos ver quantos caminhos a gente vai abrir aqui, porque a ideia do Zedcast é esse, é ser livre e aberto para a gente ter fragmentos aí de possibilidades para que as pessoas escutem e consigam compor cenários, né? Ver o que está sendo falado de uma coisa ou de outra e a partir daí tirar suas conclusões. Sim. Tudo bom, Flávia? Tudo bem. Obrigado pela tua presença, pela tua disponibilidade. Fico muito feliz com você ter vindo aqui. Eu que agradeço o convite, né? A gente se conheceu num evento do Novo Lab. Eu agradeço, né? Eu acho que foi, assim, o convite, meu segundo podcast. Ah, é? Mas, assim, vamos ver como vai ser. Mas é um bate-papo. Com gostar de falar, eu gosto, né? Então, é isso que o podcast é isso. É o que precisa. Se a gente gosta de falar, o problema maior é da equipe da Avocado, que tem que falar, pelo amor de Deus, para. De vez em quando eles começam a tacar coisa em mim, já acontece. que a gente não para aqui. Só dá um sinal pra mim. Mas a gente tem um combinado nosso com a luz. Eu falo, acende, ele tem uma luz ali que eu falo, acende quando for, porque aí eu sei que já passou uma hora, que ele já tá assim, ó, para, pelo amor de Deus. Mas, Flávia, me conta um pouco. Claro, a gente vai falar um monte de coisa, a gente já conversou um pouco antes, tava um assunto bom, ainda falei, calma, a gente vai queimar a pauta. Mas me conta um pouco dessa tua trajetória, né, na carreira de hoje como consultora, né, com a tua empresa de consultoria em gestão empresarial, como que foi? Então, eu estou aqui em Ribeirão fazem só 13 anos, né? Eu vim para cá em 2010. Né? Eu saí de uma sociedade em Mococa, sou Mococa, e vim para cá, para Ribeirão, para recomeçar. Foi aquela vida de recomeço. A sociedade era com o ex-marido, então era todo uma virada de página, né? E aí eu comecei aqui, o projeto era ficar um ano só. Eu fiquei 3 meses e falei que eu não voltaria mais. Aí comecei... Para Ribeirão? Para Mococa. Ah, tá. Fiquei 3 meses aqui e falei, o meu projeto era ficar 1 ano em Ribeirão e depois voltar para Mococa, porque eu tinha uma estrutura lá. E aí eu falei assim, vou voltar, né? Continuar o que eu já tinha montado. Aí eu falei assim, não. Aí fiquei 3 meses, eu falei assim, não, peraí. É aqui que eu quero ficar. Por que é aqui que eu quero ficar? Por conta mesmo dos meus objetivos de estudo. Lá eu já era formada em ciências contábeis, mas trabalhava muito nessa coisa da gestão da minha empresa, sempre criando novas coisas. E quando eu vim para Ribeirão, vi um leque de opções, né? Aí foi quando eu falei, não, vou ficar aqui em Ribeirão e vamos ver o que vai ser. Não foi fácil, né? Porque recomeço, sim. Nunca é, né? Nunca é fácil, mas eu tinha objetivos, eu traçava metas, né? E assim, resumindo como surgiu a Desenvolt, o que foi a Desenvolt? A Desenvolt é a sua... A minha empresa. A minha empresa que já tem 9 anos, né? Ah, que legal. 9 anos. Eu abri ela em 2014. Nossa, é uma longevidade no Isso. Brasil rara. Isso. Né? E... O que aconteceu? Era um projeto de... Eu sempre tive essa veia empreendedora, né? Desde pequenininha, sempre organizando tudo, fazendo as coisas e juntando todo mundo para fazer as coisas. Aquela coisa mais administrativa. Assim, isso, né? Sempre pensando em todos os detalhes, colocando cada um numa função. Aí tinha a fama de mandona, né? Sim. Porque a mulher...
É. É verdade. Antes da gente entrar num tema mais espinhudo, assim, mas geralmente, se o cara olha como ele tem visão, olha a mulher não, ela como é mandona, não é? Nossa, ela entra em coisas que é de homem. Pois é. As frases que eu ouvia muito, entendeu? Aí eu falava assim, sou quase um menininho. Joãozinho. Olha como ele é Joãozinho. Não tinha, quando eu era criança, eu ouvia isso. Assim, as pessoas falarem pra outras. Ela é muito Joãozinho, muito moleque, muito... Sim. Aí foi... Aí, assim, quando eu cheguei em Ribeirão, eu consegui um serviço na usina. Mas aí a usina não estava bem. Acabou fechando. Eu já tinha saído. Aí eu tinha ido para o escritório de contabilidade, tudo CLT, né? Mas aquilo lá, eu falei assim, acho que não é minha veia, não é empreender, não quero empreender, vou acalmar, né? Porque eu também estava com o emocional muito abalado. A mudança foi uma mudança radical. Eu escolhi a mudança, porém, tem todos os sentimentos que você tem que sentir. Tem que ter coragem para escolher mudar e tem que ter coragem para escolher não mudar, né? Isso. E aí foi, assim, fiquei nesse CLT, fui trabalhar na empresa. Aí, no escritório de contabilidade que eu fiquei um período, eu fui chamada para trabalhar numa das empresas que eu tinha organizado todo a contabilidade, porque eu sou formada, né, em ciências contábeis. Aí eu organizei todo o balanço, a empresa ainda estava estruturando, que é a empresa de fotovoltaico, a BlueSol, aqui, que hoje está bem, né? Tá bem. Isso. E, então, eu fui para lá, fiquei 4 anos na BlueSol. Em dizer, assim, quase 4, eu acho. E aí eu saí, né? Falei, eu vou sair porque eu quero desenvolver meu TCC, que eu estava fazendo pós-graduação em controladoria e finanças. Aí eu falei assim, eu vou desenvolver... É um assunto legal pra caramba, né? Coisa que todo mundo adora, divertidíssimo. Finanças, muito bom. Ninguém gosta, né? Não. Hoje eu fiz uma live de manhã e falei sobre isso. Ninguém gosta de falar sobre isso. Não, tem gente que gosta, claro, e é super importante. Mas, assim, Game of Thrones é mais legal, por exemplo. Muito. Mas aí foi quando eu decidi, né? Falei assim, aí eu já estava conversando com um contador que eu poderia fazer uma parceria, né? De fazer consultoria nas empresas. E aí surgiu uma oportunidade e aí eu fui, assim, fazer essa consultoria com a minha empresa, junto com esse escritório de contabilidade. Então, eu já tinha... Quando eu saí da BlueSol para ir para... Eu já tinha umas 3 empresas para fazer a consultoria. Que legal. Então, aí eu fiquei com uma empresa, a TIT Sistemas, é uma empresa italiana que tinha uma sede aqui, fiquei um período. E aí eu já tinha a Ribsil, que também eu fiz a consultoria lá um período. Só nome importante, muito legal. Muito, né? Já começou com... Isso. Aí eu comecei fazendo junto com o escritório de contabilidade, que é um contador Fernando, que eu também o conheci, assim, foi muito bom, porque ele me deu muito parâmetro para a contabilidade. Porque eu me formei, mas eu não atuei na área contábil quando eu me formei em Mococa, porque eu sempre estava lá na área empresarial, né? Eu trabalhei numa rede de postos, estava lá organizando, treinando equipe, mudando sistema. E aí, depois, quando eu vim para cá, aí eu falei assim, não, agora eu quero ir na área contábil, porque eu tinha o CRC na época que eu formei. Isso. Aí eu falei assim, não, vou me especializar mais nessa área. Legal. E aí foi quando surgiu a Desenvolt, né? Com o projeto mesmo de finalização do TCC, que eu queria implantar, ainda quero, que é um pensamento, assim, sistema de controle para micro e pequenas empresas, entendeu? Porque, assim, quando a gente fala de... contábil, financeiro. Financeiro e de gestão. Tá. Né? Controladoria envolve tudo, né? Até desde a parte de produção até para atingir os resultados. Então, porque hoje a gente fala de controle, mais para empresas grandes, né? Então, a minha ideia, né? O meu projeto era realmente trazer para essas micro e pequenas empresas uma noção maior, porque eu via que o que mais... elas movem a economia. Quase 80%, né? Isso. E a gente vê um número assim, de empresas fechando, empresas familiares, sem estrutura, mas também a gente tem que ver o porquê disso, né? Então, eu vim mesmo com esse projeto de entrar, de ter
né, muitas vezes a minha consultoria foi muito de execução, porque eu ia lá, via o problema e falava, ó, vamos fazer desse jeito, ensinava a fazer, Tá. né? E fazia junto? Ali? Fazia junto, muitas vezes eu punha a mão na massa, assim, primeiro, segundo mês, eu lá estava fazendo para a pessoa entender. É uma consultoria meio educacional, assim, Tá. né? Que acabou, assim, tudo isso contribuiu para o meu desenvolvimento da empresa, do caminho que eu queria seguir, o caminho que eu estou seguindo agora para 2023. Não, né? perfeito. Então, assim, então hoje a Desenvolt, e com esse trabalho tudo, aí teve um período que... Aí eu não parei o serviço com o contador e fiquei sozinha. E foi quando surgiu o convite, né, com um dos diretores da Ribicil, que eles tinham uma outra empresa, a Decora Tecidos Personalizados. Aí foi quando ele me chamou, me convidou para gerir a Decora Tecidos Personalizados, que era uma empresa de personalização de tecido, né? É uma fábrica. A gente põe a estampa que quiser no tecido, né? Faz painéis, essas festas da Virazon que você vê, aqueles painéis, aquele cenário, tudo é a Decora que faz. Caramba. Então, assim, aí nisso eu entrei para levantar a empresa, porque eles me deram 6 meses para resolver tudo. Para resolver, assim, para ter algum um resultado. Porque aí, Caio, você é mulher, eu quero ver se você tá... você dá conta. Não, tô brincando, mas assim... Se é mulher, você já está acostumada a ter jornada dupla e não sei o que, você vai dar conta. Não, mas assim, tô brincando, mas assim, eles falaram 6 meses, né? E eu falei assim, vixe. Naquela época eu estava com 7 empresas dando consultoria. E ali era uma estrutura que eu ia tomar conta de tudo. Era gestão mesmo. Nossa. Então eu tinha que ver todos os pontos que não estava legal. Mas assim, 3 meses a gente já mostrou um resultado. E nesse tempo você conseguiu, nessa carreira longa fora do contábil, né, dentro do administrativo, você conseguiu ter uma visão acredito, muito boa de diversos tipos de cultura diferente dentro de empresas muito diferentes, de setores diferentes, de gestão diferente. E assim, eu queria até puxar um pouco para esse lado, para a gente chegar em comunidade, mas por que eu estou falando isso? Porque cultura hoje é o que molda as empresas. Acho que desde 2020 a gente começou a perceber isso. Porque 2020, quando começa a pandemia, né, toda essa história, as empresas começaram a falar, tá bom, pode trabalhar de casa, vamos montar uma estrutura assim, e aí não valia de mais nada a grande estrutura física da empresa, não valia de mais nada todos os encontros e corredores e salas e plaquinhas e todos os adereços e etc, etc, etc. O endereço super legal da empresa, enfim, nada disso, mas a única coisa que sustentava tudo aquilo, né, era um propósito, era uma cultura, E aí foi quando as pessoas falaram, cara, existe isso, né? Existe cultura corporativa, existe cultura organizacional e eu preciso entender. Porque o brasileiro, no geral, o empresariado brasileiro, no geral, obviamente, nunca pensou muito nesse lado, né, de cultura. E você tem uma experiência vasta no administrativo, né, de muitas empresas muito diferentes, com cultura. E, assim, sempre... Desde quando eu venho de uma família que eles são tudo de concurso, né? Então, são pessoas bem-sucedidas, mas tudo E aí, quando você chegou... Eu imagino o velório que foi quando você chegou e falou que você não ia prestar concurso. Eu aceitar isso também foi difícil, entendeu? Até você construir isso em você e falar assim, isso não me pertence, eu quero tentar me arriscar mais em diversos lugares, né? Isso também foi difícil eu aceitar todo esse processo. Acho que a gente tem fases, né? Mas eu queria insistir ainda na possibilidade. Tá. Então, assim, e essa coisa mesmo de se arriscar sempre foi o meu desejo. Eu quero estar ter várias experiências. Para eu poder ter a minha própria visão daquilo. Entendeu? Então, assim, não uma experiência sentida, de contato. Eu gosto disso. É uma coisa minha e assim, eu gosto de ter experiências novas, né?
Então, é isso que me moveu muito, né? Para ter essa visão, eu acho que também para chegar onde eu estou chegando agora com a empresa, Sim. né? E depois a gente vai falar da comunidade. E esse sentir, para mim, é importante, né? Então, eu fiz todo esse movimento acreditando que tinha um propósito, né? Sim. Tinha um propósito. Então, a gente... Você acredita? Claro que eu acredito, No né? propósito. Por isso que eu sempre acreditei. Mas você acredita que... Fugir totalmente, eu vou entrar no outro assunto, mas é uma curiosidade que eu tenho. Você acredita que existe, né, que a gente nasceu com um propósito, ou que você criou um propósito na sua cabeça e está seguindo ele? Eu acredito que a gente já nasce com alguns. Cabe a gente enxergar as habilidades que a gente tem e direcionar isso para o propósito. Pro propósito é difícil. Então, assim, eu acredito... Essa é a minha visão hoje, entendeu? Porque, às vezes, a gente fica camuflando algumas habilidades ou não olha para isso e ela está te direcionando para um caminho que é realmente o que você acredita. Quando você está naquele caminho, as coisas... Você pode ter 1000 coisas para fazer, você vai fazer, né? É. Não vai ficar pesado, ficar horas... Igual... Aquela que fica te pinçando, né? Fica te puxando. Tem uma coisa... Você faz outra, mas aí... Você está olhando... por um tempo você fala, não, beleza, esqueço aquilo, não vou olhar para aquele lado. Aquele lado é um lado que eu não estou nem aí. Aí você continua fazendo aquilo. Aí você olha um pouquinho. Aí na hora que você vê, você já está assim. Sai totalmente do microfone. Na hora que você vê, você está totalmente pro outro lado. Porque é teu lado natural, né? Tem coisa... Eu não acho até que é natural no sentido orgânico, no sentido biológico, você não tem um DNA. Não, alguma coisa ou outra até pode ser, mas uma construção da tua cultura de infância, de algo que juntou dali com ali, um programa que você assistiu, sabe? Eu acho que vai formando isso. De alguma forma você cria uma personalidade, assim. Eu acho que quando você olha para você, né? Acho que quando você olha... Eu sempre fui muito assim, olhei muito para mim. Apesar dessa coisa da gente ainda achar que não está se encaixando, né, nos lugares. Mas eu sempre falei, não quero padrões. Eu não quero seguir padrões, né? Eu quero seguir o que eu acredito. Não quero ficar rebelde também para o mundo. Mas eu quero fazer... Tá em movimento com aquilo que eu acredito também, né? Então, eu acho que o propósito vem um pouquinho aí. Essa clareza vem depois quando você já levou bastante. Sabe? Ter claro o que você quer fazer, demora muito. Dizem que, isso eu escutei alguma vez, que aquilo que você vai fazer melhor na vida é aquilo que quando você era criança você tinha vergonha, porque os outros riam que você fazia e alguma coisa assim. Pode ser. Eu não lembro exatamente, eu sei que eu quando eu era criança, eu brincava com eu tenho 4 irmãos mais novos. E a gente fazia uma brincadeira que eu não vi ninguém mais do mundo fazendo, a não ser a gente, que a gente se juntava e falava, vamos brincar de civilização. Esse era o nome da brincadeira, eu juro. Aí a gente montava, tipo, eu era o rei, mas eu era um rei benevolente. Então, o que eu fazia? Eu era o irmão mais velho. Mas aí a gente vestia, tipo, pegava uns panos da minha mãe, vestia umas túnicas, a gente ficava meio medieval, não sei. Aí eu montava uma casa para cada um, de caixa, assim, né, do povo, da plebe, montava casa. Só que aí todos juntos tinham que montar um palácio para mim. E acontecia, a gente montava casas, cara, de caixas, assim. O meu palácio, por exemplo, ele tinha cômodos. Eu tinha 2, 3 cômodos, juro mesmo. E a gente brincava dias disso, dias. E a gente pegava uma caixa de parafuso e porca, que tinha a chave, sei lá. E aí, tipo, parafuso era um dinheiro, porca era outro, então tinha câmbio, tinha... Cara, a gente era bizarro, assim, as nossas brincadeiras. Mas a gente ficava ali, ó, viajava. E aí, tipo, eu lembro que eu já não era tão criança. Tipo, meus amigos já era tudo indo pra começar a primeira paquerinha, alguma coisinha bem... Ainda também não era... Mas eu tava nessa ainda, cara. Eu ficava... Aí eu cresci e tal.
Hoje trabalho com desenvolvimento de cultura corporativa, organizacional. E a gente organizava uma sociedade. Tipo, a gente tinha... tinha o clero, o exército, enfim, cada irmão assumia uma posição. E criei a Zait, então, que é uma comunidade, então, toda a parte organizacional, enfim, eu acho que tem tudo a ver, né? Mas no meu caso. Mas tem a ver, porque sabe que veio uma lembrança, assim, quando a gente começa a falar um pouquinho do passado, veio uma lembrança. Sabe o que eu fazia? A casa da minha mãe tinha uma grade. Aí a árvore tinha umas folhas, assim, que eu escrevia o número do dinheiro. Eu era bancária. E a pessoa que vinha lá ia trocar, comprar, pagar, fazer as coisas. Eu tenho essa lembrança que eu brincava de banco na grade da minha mãe. Então, assim, sempre fui muito disciplinada nessa coisa de... Assim, graças ao meu pai, que nos ensinou, né? Mas, assim, meu pai e minha mãe. Mas, assim, eu tinha essa coisa, sabe? De sempre estar organizando, sempre estar vendo quanto que custa. Eu lembro que quando eu dependia da minha mãe... E, assim, só caiu minha ficha um dia que a minha irmã comentou isso com a minha mãe, né? Eu queria comprar uma roupa. Eu ia na loja, negociava... Nossa. Via as condições. Isso eu tinha 13 anos, 14 anos. Ia lá, via, negociava e chegava... Minha mãe trabalhava todo dia, no final de semana ela estava em casa. Ela falava assim, mãe, já fui na loja, dá para pagar assim, assado. Aí depois eu sabia que estava virando, assim, parando de pagar, eu aí começava a pedir alguma coisa, já via... já estava acabando... Acabando a prestação, né? Aí eu já falava, mãe, tô precisando disso, já tinha visto isso. Quer dizer, você já tinha até noção do momento... Sim, tinha. Eu não tenho isso até hoje. Eu acumulo fatura que eu não sei quando que eu vou dar conta, mas enfim. Eu tinha isso, assim, uma disciplina que até... Eu acho que isso era minha percepção da minha realidade, né? Eu acho que era mais a percepção da realidade. Eu dependia do meu pai e da minha mãe, e aí eu precisava... ter uma disciplina de como ter as coisas, porque ela... Uma disciplina também de como conseguir enganar eles o suficiente para eles conseguirem te darem as coisas que você precisava na hora que você queria, né? Claro. Mas, Flávia, e me conta um pouco agora, um corte imenso aqui, pulando para outra coisa, sem passar por uma ponte. A gente se conheceu e o intuito foi, né, a gente trazer esse assunto de como comunidades vêm moldando a forma como a gente também empreende. Né? E eu conheci você através da Ubuntu, que também é Ubuntu. Ubuntu. Vamos analisar isso. A gente ficou meio... tá nessa questão, né? Porque as pessoas pronunciam Ubuntu. E quando eu conheci pesquisei essa palavra veio na minha frente, assim. O que aconteceu? Quando eu falei assim, vamos montar uma comunidade, que aí a gente estava... Que é o novo, vamos montar um bar, né? Você já teve esse do bar ou não? Não. Você nunca tomou um porre com suas amigas, seus amigos, e falou assim, gente, a gente devia abrir um bar. Ou nunca aconteceu isso com você? Não, bar não, mas eu acho que eu já falei, vamos fazer uma sociedade, a gente tem que fazer isso. Ou vamos marcar uma viagem. Vamos fazer um negócio, a gente precisa investir nisso. Já, isso daí já. Então tá ótimo, então isso é normal. Bar, acho que... Mas hoje em dia, vamos montar uma comunidade? Vamos. Mas assim, a comunidade... Eu não sei se a gente estava falando antes ou agora sobre como surgiu... O nome. Isso. Primeiro o significado. Eu sou porque nós somos. Eu sou Legal. Porque nós somos. Então, assim, quando eu participei do Bourbon Business em 2022, né, que eu estava até comentando... Nossa, não. Oi? A frase é muito boa, o significado. Isso. Aí, a Nina Brum, a Fabíola Medeiros, chamou todo mundo, as afroempreendedoras, para tirar uma foto, né? A gente foi. Foi ali que me deu o clique. Eu falei assim, nossa... Aí, na hora que eu sentei, eu falei assim, eu quero isso para mim. Né? Eu falei para mim mesma, assim, nossa, eu quero estar ali, quero isso para mim, quero reunir mulheres. E aquilo ficou comigo, né? E era um evento de afroempreendedorismo? Não, era um Bourbon Business, que são empresárias, um
um evento do Clube da Borboleta, tá? É Clube da Borboleta, porque assim, o Zeitcast, ele é da Zeit Nacional, então não necessariamente é só de Ribeirão. Então tem, às vezes, algumas pessoas... Só pra gente explicar, o que é o Clube da Borboleta? O Clube da Borboleta também é uma comunidade com 283 mil mulheres... 283 mil mulheres. E ele foi criado pela Fabíola Medeiros, né? E a Nina Brum também está junto com ela já faz um tempo. Então, elas são as ADMs. Até elas estão agora em Curitiba, também numa comunidade, Clube da Alice, dando um treinamento lá sobre marketing digital. Clube da Alice? Clube da Alice. Também é muito... Faz um movimento... tremendo também, uma comunidade muito forte do Facebook. Legal. Tá? São comunidades baseadas no Facebook. Isso. Facebook. E então foi ali nesse evento do Burble Business, do Clube da Borboleta, e que ali deu clique. Que ela foi um evento que tinha, acho que 100 mulheres ou 150 mulheres, aí ela chamou as afroempreendedoras. Presencial. Depois da pandemia, foi o primeiro que ela fez presencial. Legal. E eu fui como parceira ali, na verdade, né? Porque eu entrei com a Decora, com o painel, e aí eu fui entender o que era, porque nem eu sabia o que era. Eu não conhecia, assim, o Clube da Borboleta, o que realmente fazia. Mas você fazia parte? Eu fazia parte, mas eu não me envolvia. Eu estava lá no grupo. Estava lá porque clicou. Isso, entrou, mas eu não acompanhava os posts. E depois que eu vim a conhecer mesmo o Clube da Borboleta. Vale a pena trazer as duas, porque elas vão ter história. Eu falei com a Nina. Falou? Falei. Então, assim, aí foi nesse evento que deu o clique. Eu falei assim, eu quero estar ali. E isso foi em março de 2022. Março de 2022. E nesse evento, eu tive ideia do que era o Facebook. Até então, eu achava que o Facebook era para postar foto. Né? Então, assim... Não, gente, Facebook é para brigar, não é? Não. Vamos falar que é outra coisa agora. Facebook tem uma estrutura de marketing que a gente não usa... 0,01 a gente não usa, entendeu? Empresários não usam, né? Muita gente saiu do Face e foi pro Instagram, né? Falou assim, não mexo mais, mas o Facebook tem toda uma estrutura de marketing, tudo. Então, aí eu fiquei sabendo de toda essa estrutura, fiquei sabendo de uma certificação do Facebook, e aí foi quando eu falei assim, nossa, e fiquei sabendo de uma rede de líderes, que você poderia fazer parte de uma rede de líderes do Facebook. E aquilo me... Falei assim, nossa, eu quero estar no Facebook. O meu objetivo, tudo que ela falava, eu falei assim, nossa, eu quero isso, eu quero aquilo. E quando eu saí do evento, eu fiquei com isso. Aí teve a perda do meu pai, mas mesmo assim eu falei, eu preciso me movimentar, sabe? Te inspirou. Me inspirou a voltar ao empreendedorismo com mais garra, sabe? Eu acho que depois antes da pandemia, eu estava querendo fazer um movimento. Aí veio a pandemia, me sugou tudo, porque eu tive que ficar tomando conta da Decora e aquelas incertezas, né, que você não sabia. E, de repente, veio o Burble Business e fez assim, cadê você, né? Até a Nina brinca, fala que eu saí do casulo. Que legal. Que aí eu comecei a pôr todos os projetos que eu já tinha em mente em ação. Aí eu me inscrevi na rede de líderes do Facebook, que eles fazem uma entrevista, fazem uma avaliação com a Decora, né? Mas aí aparece todos os outros perfis. E eu fui chamada para fazer parte da rede de líderes, que é uma rede bem fechada. Tem 200 ou 300 membros no máximo. E esse pessoal, assim, até ainda eu estou entendendo como funciona, porque eu entrei em setembro do ano passado. E aí, eu até fui para a sede do Facebook. Conhecer no treinamento do metaverso. Foi primeiro... Sabe assim, entrei na outra semana, eu já estava no treinamento. E eu falei assim, nossa... Na outra já fazia parte dos Illuminati, já estava tudo no... Aí eu falei assim, nossa... Nossa, o barulho que deve ter feito no microfone, eu arrastando o anel aqui, enfim. Aí eu falei assim, nossa, que universo é esse, né? E aí foi quando... Aí eu falei assim, nossa... Aí eu falei assim,
porque era um projeto da Fabiola, né? Essa coisa da afroempreendedora. E eu falei assim... A Fabiola, vamos, só para eu me situar, quem que é a Fabiola? Na fila do pão, quem é a Fabiola? Fabiola Medeiros é a ADM, a fundadora fundadora da Borboletas, do tá. Clube da Borboleta. A Fabiola eu não conheço. Não. Não conheço. Conheço a Nina. Conheci ela num evento, ela é incrível. Isso. Suponho que a Fabiola seja também. Sim. E legal. Então, e a Fabiola estava fazendo esse evento que chamava... Borbo Business. E ele estava focado em... Marketing digital. Tá. Né? É o trabalho que elas fazem. Né? Elas fazem esse marketing digital, essa orientação. Eu tinha me perdido no nome. Uhum. Elas fazem esse marketing digital, faz todo... Desde do básico, para você postar, como você posicionar a sua empresa, né? Então, assim, foi muito importante para mim também, porque até então eu tinha um receio com as redes sociais, né? Tá. Eu postava, mas postava só treinando, né? Mas nada. E aí eu falei assim, nossa, preciso mudar isso, né? Então, todo esse movimento foi importante. Fiz parte da Rede de Líderes. Depois teve um evento muito grande que eu fiquei, assim, uma semana anestesiada também do Face, do Grupo Meta, né? Que a gente fala. Então, o Grupo Meta, isso tudo é muito novo para mim. Você está me contando. Ele está investindo muito nessa questão de comunidades. Sim, eles acreditam muito na comunidade, né? Então, por que não volta às comunidades do Orkut? Aí... Que é o que o Brasil pede já há anos aí. O Brasil clama. TV Globinho e comunidades do Orkut. Estou zoando. Mas, assim, nota-se, né, Mas tem que há um investimento do Grupo Meta em cima de comunidades. Eu acho que o Tio Zuc viu alguma coisa aí, né, como um caminho de futuro. Eu sou novata nesse universo, vou falar a minha percepção, né? Então, assim, eu acredito que essas conexões, né? Esse envolvimento que está tendo, esse evento mesmo que nós somos em novembro, foi, assim, surreal, né? Foi uma coisa, assim, a nível Brasil, reuniu ali não sei quantas mil pessoas, um evento que teve palestra, Lázaro Ramos, várias coisas, show do Seu Jorge, e um treinamento para micro e pequenas empresas, para empresas de grande porte, micro e pequenas empresas, sabe? Tudo bem direcionado, tudo mostrando. Então, eu acredito que ele quer essa contribuição mesmo, né? E quer que as pessoas utilizem as ferramentas de forma correta. Eu comecei a sentir isso quando ele começou a gamificar os próprios grupos do Facebook, porque você começou a aparecer, você ganhava selos, né, de comentador, né, tem uns selos, pessoa que mais responde, né? Não tem super fã. Tem puxador de conversa, super colaborador. Até que quando você faz parte da comunidade, tem também um selinho ali, se você contribui. Tem um ranking quando você faz parte. Quando começou a gamificar, é porque ele está querendo muito puxar para esse lado, né? Porque essa história de uma rede social voltada para compartilhamento de foto, até de vídeo. O Facebook não é mais isso, né? Ele virou um grupo, uma rede mais... direcionada para negócio. Você vê... Isso. Eles querem hoje, se perguntar a minha visão específica do Facebook, rede, é péssima. Não, eu não tenho uma visão muito... Eu tenho uma visão do Facebook Rede, mas é porque eu não uso tanto. Então, eu tenho uma visão de que ele ficou para trás, no sentido de que... Cara, aquilo é uma briga, um coliseu ali de um monte de gente se... É que existe, assim... Volto a falar, eu sou nova, eu tô falando a minha percepção. Sim, mas a sua percepção é... excelente, porque eu não tinha essa visão. O que acontece? Como eu uso como empresarial também, né? A parte... ela tem o sistema, você pode montar sua loja dentro do Facebook, você pode vender seu produto dentro do Facebook, e ele te conecta a todas essas pessoas que estão ali a parte, né? Fazendo parte do seu universo, onde você quer
explorar. Então, o que acontece, né? Entre Facebook e Instagram para fazer negócio, é melhor o Facebook. Ele tem muita ferramenta, mas a gente não conhece um terço, é o que eu te falei, a gente utiliza muito pouco. E não é um bate-papo, não é postar foto, né? Pois é. O Instagram seria isso. Se você quer alcance, essas coisas, é postar, fazer aqueles vídeos. O Facebook, ele também está tendo algumas ferramentas, mas o objetivo dele é realmente que cresça mais, né? Um Relacionamento. Relacionamento. É mais voltado para relacionamento, realmente essa conexão. Então, assim, isso que eu entendi de todo esse processo, desse 1 ano, né? Estudando. E também estou estudando para uma certificação. Então, a gente começa a ver... Falei assim, nossa, é isso? Né? Você começa a entender porque a gente não usa a ferramenta. Eu acho que esse investimento que ele faz ainda no Face é porque ninguém ainda conhece. Na hora que fizer, o resto faz. É que as comunidades estão fazendo, né? E é porque não existe, por exemplo, em uma outra rede que assuma esse lugar de comunidade, não sei o quê. Então, isso é muito legal, se o Facebook conseguir... E ele tem uma política muito, muito, assim, boa, né? Então, ele fiscaliza a comunidade. Então, tem várias proibições, né? Eles realmente... proíbe, eles bloqueiam as pessoas, bloqueiam contas. Então, é uma rede hoje que se a gente, por mais que ainda existe as pessoas que vai lá brigar, né? Eles ainda conseguem... Não, mas isso tem em todas, né? Mas assim, tem mais gente... É que eu achava que o Facebook era só isso. Manchete do UOL, não. Galera acabando com tudo, tio brigando com primo. Não, eles têm muita ferramenta, eles conectam toda a sua rede social juntas. Eu consigo ver tudo no Face, todas as contas que eu estou vinculada. Então, é uma ferramenta, assim, gerencial também, né? Então, e isso sim, o administrativo, essa ferramenta business deles é muito boa. Isso. Mas pensando... Mas isso é uma ferramenta do grupo Meta, né? Enquanto ferramenta do Facebook mesmo, eu não conhecia essas... E você falando para mim fica muito claro até que tem uma tendência a esse desenvolvimento, porque o Facebook precisou achar um lugar. O Facebook virou o novo Orkut, o Instagram virou o novo Facebook, o TikTok virou o novo Instagram, o Instagram virou... Então, assim, um foi ocupando o lugar do outro até que tá todo pipocando e tentando ocupar lugar. E o Facebook, de todas, para mim, foi que me pareceu um pouquinho mais perdida de que lugar eu ocupo. Porque redes de super opinião. Isso é o Twitter, cara. Tipo, o Twitter vai acabar, o Twitter não tem mais ninguém. Não, quem tá lá, não sai dali, fica lá e beleza. Ele tem essa característica. E é super opinativo, super sarcástico. As pessoas entram lá, se tornam irônicas e cínicas e tal. Enfim, é a cara da rede ali. E aí o Facebook, o Instagram, ele já é mais egóico, vaidoso e tal. E a galera... ele começou com uma rede puramente estática de foto e depois ele vai para o vídeo. Agora tentou competir com o TikTok e ficou com esses vídeos mais agressivos, super rápidos, que eu acho um porre, assim. Para mim é muito difícil. Eu já não... Foi quando eu falei, cara, daqui para... Eu sou daqui para trás. Aqui eu já fiquei velho. Quando eu vi essa explosão do TikTok, foi a primeira vez que eu falei, já não é para mim. Já é para uma outra geração. Mas beleza. E aí o Instagram tentou correr atrás, não sei o quê. Hoje ele volta a achar mais ou menos o espaço dele, inclusive até tá como diretriz voltar a ser uma rede estática. Mas o Facebook, ele para mim, eu não conseguia ver qual que é a tua cara, Facebook? Onde você... Que faixa que você está ocupando aqui, né? Porque não vai ser para todos, entendeu? Acho que acredito nisso. O Facebook é uma rede que vai ter as pessoas direcionadas que vão usar toda aquela ferramenta. Né? Conexão, um mundo mais gerencial, um mundo mais empresarial, né? Pessoas que buscam mesmo as conexões. Porque é muita coisa que tem. Tem muita e muito coisa. Melhor em ferramentas que o LinkedIn. Sim, não. Ele tem muita coisa. E nenhuma rede tem ferramentas para comunidade. Então aí eu falei, cara, agora se falando isso,
me abriu a cabeça para pensar, puta, esse é o caminho. O Facebook vai seguir esse caminho. Sim. Nenhuma rede faz comunidade e consegue, né, manter gestão de comunidade e tal, com a excelência e com as ferramentas que o Facebook tem. Muito legal, muito legal. E falando da Ubuntu, pra gente voltar para ela. Primeiro, né, o nome, a gente teve essa discussão antes de começar, a gente não chegou à conclusão. Vamos falar Ubuntu. Ubuntu, mas vocês falam Ubuntu. Isso. Sabe a língua de origem? É africana, mas assim, eu não lembro a origem mesmo. A língua específica. Isso. Pode ser Ubuntu por ter mais oxítonas, enfim. Isso. Eu fiquei mais assim porque teve um professor que a gente encontrou no evento e ele foi falando toda a história. Ele falou até assim, ó, pesquisa que tem uma origem feminina também, né? Tem uma história da parte feminina. E até eu ainda nem deu tempo de fazer essa pesquisa, que a gente se encontrou há pouco tempo, mas também é uma coisa que eu também quero trazer. Muitas sociedades, né, de origem africana eram mais matriarcais. Mas o interessante dessa palavra que foi assim, quando a gente fez a primeira foto lá no Verbal Business, e depois a Fabíola falou assim, a gente precisa pensar num nome, porque ela fez um grupo, né, no WhatsApp, vamos pensar no nome e tal. E eu sugeri esse nome. Do nada eu sugeri esse nome lá no grupo, mas aí a gente não deu continuidade, o assunto morreu, né? E depois passou o famoso vamos ver, depois a gente... mas todo mundo foi sugerindo, né? Todas as pessoas, eles queriam alguma coisa mais relacionada, tal, a comunidade que já existia, que era o Clube da Borboleta. E aí foi quando eu falei pra Kelly, né? A Kelly que eu conheci também no evento... E a Maria Joyce, falei assim, vamos fazer alguma coisa, vamos juntar, fazer algo. Aí foi o café que falou assim, vamos abrir um bar. Vamos começar uma comunidade, vamos começar uma empresa. A gente queria fazer algo, sabe aquela coisa que... Aí eu falei assim, eu tô querendo uma comunidade, vocês topam, né? Aí falei todo o meu pensamento e elas toparam, né? E aí veio... A Fabíola e a Nina, por elas estarem mais tempo na comunidade, elas foi a nossa mentora, né? Elas foram as nossas mentoras. Eu tô gaguejando porque o meu raciocínio tá mais rápido que a minha boca. Então, e quando você tem que falar, escrever e pensar? Você já passou por isso? Já. Que aí você escreve 3% de cada palavra e você acha que escrever uma frase... Eu falo, gente, eu tenho algum problema. Porque o olho tá assim, tipo, eu fui na casa da minha mãe, então fica porque a minha cabeça tá indo, eu tô falando uma coisa, escrevendo... Tipo, a gente tem que parar com isso. Isso, eu tenho, muito. Agora, esse horário ainda, acho que já veio muita coisa. Vem. E então aí foi quando juntamos, né, com a Kelly. Aí eu falei assim, vamos escolher Foi muito assim, ó. Então vamos abrir vamos criar a comunidade, vai ser dia 20 de novembro. Já tinha um... Não, eu já fui falando, né, aquela coisa. Mandona, já foi dando ordem para todo mundo. Então vamos fazer isso dia 20 de novembro, não sei o que, fui falando, elas foram entrando, foram dando dicas também de como, mas a gente precisava de um nome. E eu não falei o nome, né? Mas você já tinha? Essa palavra eu tinha, mas eu falei assim, nem sei pronunciar direito, né? Aí, eu falei assim, não vou falar, não. Deixa. Aí fui sugerindo outras palavras, elas também... A gente estava terminando a reunião, a gente falou assim, a gente vai ter que só pensar no nome, porque foi só a única coisa que a gente não decidiu. Eu falei assim, sabe quando te dá um... Eu falei assim, gente, eu tenho esse nome, posso falar para vocês, né? Aí eu falei, Ubuntu, né? Eu sou porque nós somos, né? E conta toda essa importância do ensinamento do básico, do respeito ao próximo e da humanidade, né? Então, essa coisa de busca de humanidade, né? Não sou melhor que você, sabe? Independente, somos todos iguais, né? Que é o oposto da filosofia ocidental, né? Isso. Então, aí na hora que eu fui falando a filosofia, né? Aí ela falaram assim, nossa, é essa palavra. Mas claro que eu fiquei com receio, vai pegar esse nome ou não vai? A gente começou a fazer pesquisas, né? E aí falou, não, vai ser... Aí é ali que a gente falou assim, não vamos pesquisar mais nada. É esse nome.
que a gente se identificou. E qual que é o propósito da comunidade? O propósito da nossa comunidade é realmente conexões de empreendedoras e afroempreendedoras, né? É um Ubuntu afroempreendedorismo. A gente tem, sim, uma pauta racial, né? Mais voltada para a mulher. Né? Até esses dias atrás eu fiz uma pesquisa. Eu ia te fazer uma pergunta sobre isso. Vamos lá. É que eu tive, na Semana da Mulher, fiz uma palestra lá no Novo Lab. E a pauta foi a mulher afro no cargo de liderança. Mulher negra num cargo de liderança, né? E ali eu pus os números, porque aí você tem noção de onde a gente está, né? As mulheres afro, né? As mulheres negras. A gente tem um nível das mulheres e tem um nível das mulheres negras. Elas sempre estão abaixo e o nível o percentual é muito grande, né? Então, assim, enquanto a mulher branca está ali com um percentual, eu não vou lembrar os números, mas 17%, que já é baixo. 17%, a mulher negra, às vezes 8%, né? Às vezes a mulher está com 12%, 13%, entendeu? E, assim, mulheres... E para você ter uma ideia, as mulheres negras, elas são, a maioria, empreendedoras, mas elas são informais. Entendeu? Então, qual o objetivo da comunidade? E também tem um número elevado de mulheres negras que têm que sustentar a casa. Sim, que elas sustentam a casa. E isso vai passando de geração para geração. Né? Até a gente tinha comentado no dia lá do seu evento, da Feira Preta. Né? A gente comentou. Eu tive a oportunidade de ler o livro da Adriana, né, Adriana Barbosa, e ela conta muito isso, essa percepção dela também, né, e o objetivo da minha comunidade, assim, da nossa comunidade, é realmente trazer esse resgate, né, falar assim, ó, mulheres, você pode acreditar, porque a gente teve um despertar tardio, né, eu acredito, assim, na aceitação do cabelo. Entendeu? Até 2010, alisava, entendeu? Eu mesma usei muito tempo meu cabelo alisado, escovado, assim, mas eu gostava dos cachos, mas eu não assumia os cachos, né? Porque não era moda, não era aceito. E não tinha produto. Até a gente você brinca nem hoje. Se via assim, né? A gente fala assim, nossa, mas a gente não conseguia cuidar, porque não tinha ninguém para nos ensinar. Também, né? Então era mais difícil. E o que era mais fácil? Não era mais fácil alisar, porque dava um trabalho, né? Que depois a manutenção e tal. Eu tentei uma vez alisar o meu. O meu cabelo. Hoje eu não tenho cabelo. Mas quando eu tinha cabelo, o meu cabelo, hoje ele é muito fininho e tal. Mas ele era bem. Na minha adolescência, ele ficou bem duro e ele não era encaracolado, ele era ondulado, assim, mas ele era bem duro, bem grosso. E aí eu queria alisar, eu queria ter cabelo liso. Não sei de onde eu encanei na minha vida que eu queria ter cabelo liso. Todo mundo falava. Eu que sou de origem semita, que é árabe, enfim, que nasceu para ser careca e peludo, né? Porque todo árabe é careca e peludo. E eu falei, não, eu queria alisar. E eu lembro de um produto que passava na televisão toda vez, chamava Alisabel. Isso. Você lembra disso? Meu Deus, é a coisa mais fedida que existe no mundo. Aquilo, porque vai enxofre, vai não sei o quê. Cara, a gente passava isso. E eu passei. Aquilo levou, acho que uns 3 dias para sair o cheiro da minha cabeça. Não saía. Eu também nunca mais, né? Mas que besteira, né? A gente tem essa noção agora, né? Mas até um momento a gente não sabia. Então, assim, até hoje a gente estava conversando que a comunidade vai ter uns eventos, né, de lives. A gente vai falar muito sobre a questão do cuidado da pele preta, né? Que a gente vai falar com a doutora Melanina. E também da Thaís, e vai falar do cabelo, com a cabeleireira Thaís Rufino. A gente vai trazer esses assuntos porque muitas mulheres não se identificam ainda, sabe? Se olham, mas ainda não conseguem ver isso como sou assim. Isso é bonito. Isso é bonito, se aceitar, entendeu? Se tem mulheres claras que fazem isso, as negras também
fazem muito isso, porque elas todo tempo têm que ficar... você, igual eu falo assim, você é bonita, apesar de ser negra, sabe? Entendeu? Até hoje? Assim, até hoje existe isso. Não existe muito claro, mas existe subentendido, entendeu? Existe. Eu achei que isso, de forma alguma, achei que isso acabou, mas pra mim é uma coisa que tinha ficado meio pra... Não, 2018, infelizmente existe. Eu falo assim, meu pai e minha mãe sempre nos colocou muito para estar onde a gente quisesse, né? Então, sim, eu nunca me levei muito em consideração o tom de pele, a fisionomia da pessoa ou alguma coisa assim. Então, muitas vezes eu não entendia quando vinha alguma agressão externa. Eu não entendia. Mas, assim, depois que você vai refletindo, você entende. No mundo empresarial, eu acredito, assim, teve algumas coisas que eu acho que eu tive que fingir que não estou vendo, né? E teve coisas que eu bati de frente, né? Que aí, não. Não sei se você vai lembrar disso, mas no dia que eu te conheci, aconteceu um caso que eu assisti. Sim. Foi muito rápido, assim, mas foi uma coisa que deu pra eu ter uma ideia. Eu não sei se você lembra, mas a gente estava sentado, ia começar o evento. Tô contando que eu vou contar para as pessoas, porque você já sabe a história. A gente ia começar o evento e não era uma palestra, né? Era uma conversa que a gente ia ter ali. Eu ia falar sobre futurismo, sobre design de futuros, com uma galera que estava interessada nesse assunto lá no Novo Lab. E aí a gente começa, já estava um pouco atrasado até, todo mundo no mesmo ritmo, no mesmo tempo, sentado ali, todo mundo sentado, todo mundo conversando. Chegou uma pessoa, acho que uns 20 minutos atrasada, entrou no meio da conversa. Só que o que me marcou não foi nada assim, enfim, não é muito evidente, mas o que me deixou muito marcado foi a facilidade como essa pessoa se sentiu confortável para chegar a hora que ela quisesse, interromper todo mundo. E no momento que você falou alguma coisa, a primeira coisa que fez foi te corrigir. Sim. Né? E era uma mulher branca, obviamente, e assim, o que dá a impressão que olha que posição de um conforto absoluto de que ela não vai ser interrompida, ela não vai ser questionada, porque ela atrasou. Ela interrompeu todo mundo. Ela chegou e ela... Tipo, é sobre mim, né? Ela já estava ali, o evento é meu, eu te ensino, E ela que estava errada o tempo todo, porque é ela que atrapalhou o fluxo de todo mundo. Né? Uhum. É uma questão mesmo. E ela fez o que ela quis fazer. Ela fez o que ela quis fazer. Porque ninguém interrompeu. Então, o que aconteceu? Minha visão ela chegou atrasada e a fala dela foi... a seguinte, todo mundo estava falando, ela não estava entendendo como que estava sendo a dinâmica, né? E aí, um falava que a gente estava indo se apresentar, mas ela não entendeu a dinâmica de como estava vindo. Aí uma pessoa falou ali, e na hora que eu fui falar, ela gritou. Lembra? Ela gritou. Só com você. Só comigo. E você era... Acho que você era a única pessoa preta que tinha ali. Isso, era a única... Aí ela gritou e falou assim, eu sou dessas. Foi a frase que ela falou. Eu sou dessas, né? Eu tenho que falar. Como assim? Ninguém ficou interessado em ver uma mulher de chapéu chegando aqui? Ela falou assim... Ela tava com chapéu... Sabe chapéu de corrida? Uma linda mulher? E ela virou... Mas uma linda mulher... Ela tinha 70 anos, assim, já, né? Já era uma senhora, uma linda senhora. E ela virou e falou assim, eu sou estrela. E aí falou que era dessas. Aí todo mundo ficou... Não, aí tava um clima muito bom, né? Até ela interromper, porque a gente já tava ali horas conversando antes de começar, lembra? Até que você sugeriu fazer ali mesmo, porque tava um bate-papo legal.
E aí ela fez isso. Aí tudo bem. Até falou assim, não, a gente tava uma pessoa falou, não, a gente estava conversando, não tem sequência, né? Tal. Aí o Otávio falou do lado. Aí eu não sei o comentário. Aí eu fui falar um comentário que o Otávio tinha feito. Uma coisa... Aí ela foi lá e me cortou novamente. Porque eu falei... te corrigindo. Falando de pessoas. Eu falei assim, as pessoas... Eu falei assim, quando fala pessoas, não tá falando nós. Aí eu virei e falei assim... Tipo... Aí eu olhei assim, eu falei assim, não vou. Não vou. Até você falou alguma coisa naquele momento. Eu falei, gente, vamos voltar aqui pro assunto, porque eu falei, cara, isso aqui vai escalar. Mas até você foi pro lado, falou assim, não, ela quis dizer todos, todo mundo tava falando. Ela falou todos, né? Isso, foi uma... Aí ela falou assim, então um adjetivo melhor pra usar. Tipo, melhore. Isso. Né? Aí ela falou isso. Aí eu falei assim, não vale a pena. Mas foi um clima, todo mundo percebeu, né? Claro. E ali ficou claro para mim, eu nunca tinha tido uma experiência tão clara. E ali ficou bem claro. Como é confortável para ela. Como é natural. É natural e, assim, a forma de... O desrespeito, sabe? Quantos ela faz isso? Exato, porque para ela é absolutamente natural ela chegar e ela é o centro. Né? Porque ela sempre foi realmente. Se deixasse, ela falasse, não, o que você faz não... Mas, deixa eu te fazer uma pergunta. Esse dado de que o empreendedor brasileiro empreender no Brasil já é complicado, ponto. Para o homem, né? No geral. Para o homem preto é complicado, mais do que para o homem branco. Para a mulher branca é complicado empreender no Brasil, mais do que para o homem preto e mais do que para o homem branco. E para a mulher preta é mais complicado empreender do que para o homem preto, do que para a mulher branca, enfim, a cadeia toda. E o que você enfrentou e o que você traz para a comunidade, para o Ubuntu, agora eu falei certo, sobre essa, porque o objetivo da comunidade é empoderar, ou ele tem um objetivo uma comunidade mais estruturalista, mais material, qual que é o... Não, é educacional. É voltado social e educacional. É colocar ali o máximo de especializações, trocas de especializações, para a gente fazer assim, com que mais mulheres se encorajem. Da mesma forma que meu pai olhou para mim e falou assim, você pode ser o que você quiser. Eu quero olhar para as mulheres e falar, vocês podem ser, acredite, vai, luta. E cada um fazendo a sua história. Respeitando a história de cada um, respeitando a experiência de cada um, a vivência de cada um. Não existe essa coisa de padrão. Eu sempre falava, não quero padrão, né? A gente tem que ver as nossas habilidades, ver os nossos desejos, ver se é capaz, olhar o que precisa ser olhado para ser desenvolvido, né? Porque não adianta a gente camuflar, né? Assim, e querer fazer as coisas. Claro, a gente às vezes não é tão especialista em alguma coisa, mas a gente vai buscando essa construção. Então, tem que ser constante, né? Então, o que eu enfrentei, eu acho que eu já sempre tive uma... falei assim, eu empreendi porque eu não queria trabalhar para os outros, eu não sei o quê. Não, pelo contrário, eu empreendo até na empresa dos outros, né? Então, assim, é uma paixão mesmo de saber que eu estou em movimento, que eu tô... É um pouco o que você falou, do que você faz. Aquele legado, entendeu? O que é? Trazer um conhecimento para dentro dessa empresa, você trazer desenvolvimento, não de você passar, você trazer um pouco, plantar uma sementinha para a pessoa buscar algo a mais, né? Então, assim, algo a mais, estou falando assim, em desenvolvimento pessoal, né? Não estou falando financeiramente somente, assim. Financeiramente, eu acho que é uma consequência quando você consegue ter uma visão, você vai financeiramente. Sim. Né? Então, assim, eu tô falando mais nessa coisa de fazer uma história, de ser realmente... você estar ali 100%. Né?
Estou aqui, mas eu E estou posso 100%. te contar uma leitura que eu faço de você e a relação com a comunidade? Você, por tudo que você me contou da tua história, você é uma pessoa extremamente inquieta, exploradora, né, e insatisfeita. Num bom sentido. Né? Eu acho isso sensacional. Assim, não, beleza, eu tô aqui, tá legal. Mas eu quero outra coisa. Quero explorar outra, quero conhecer, quero entender, quero... E quando você... Se você olhar para essas estatísticas que você acabou de me trazer, cara, que a gente tem... são números ínfimos de empreendedoras pretas no Brasil. Né? E o natural, portanto, é que você fizesse parte de números, ou que você não fizesse parte estatisticamente desses números. Você procurasse um outro emprego, que você seguisse uma outra carreira, mas que não fosse uma empreendedora. Só que você tem esse lado teu de inquietude. Falou, não, eu não vou entrar nessa estatística, eu vou pelo lado mais difícil, que é o menor número estatístico ali. E aí, eu sinto que você está trazendo isso também para muita gente que poderia ajudar a colaborar com esses números, mas que você está tirando e levando para outros, né? Quer mudar esse quadro Isso. E através da educação. Isso. Eu acredito que é através da educação, respeitando a história, porque nós... a minha geração, eu acho que eu posso falar porque a geração dos meus pais, eu falo que meus pais foram, as gerações anteriores foram abrindo portas, né? Então, acho que agora a minha geração, as próximas gerações, é educar mais os jovens, né? Que eles podem explorar mais, estudar mais. Eu acredito muito nisso. E, assim, meu pai, ele... foi da roça, mas ele teve uma evolução, assim. Depois, meu pai, ele aposentou como investigador de polícia, né? Então, meu pai sempre envolvido tanto com a parte pública como empresa privada. Meu pai sempre estava trabalhando, mas ele veio de mãe solteira há 70 anos lá atrás. Imagine o que ele passou preto, né? Então, naquela época, era bem difícil. A minha mãe também trabalhou muito como empregada doméstica. E depois, ela também foi estudando, foi professora, aposentou como enfermeira, né, auxiliar de enfermagem. Então, assim, esses modelos, né, trouxe Meu pai sempre incentivou a gente a estudar muito, né? Minhas irmãs são formadas também, então eu falo assim, a gente é a exceção desse percentual. Sim, né? não, mas até de um percentual que você poderia ser super estudada, não sei o que, mas não empreender. Né? Porque, beleza, outra que eu tenho certeza que você teria qualquer carreira brilhante. Mas você falou, cara, eu vou empreender, que você escolheu sofrer, porque empreender é sofrer. É sofrer. Mas você foi na maior teimosia que você podia ter, estatisticamente falando, foi a que você buscou. Eu acho isso... É uma leitura só que eu tô fazendo, mas eu acho que é muito a tua cara, assim, pelo pouco que eu te conheço. Eu acho que eu gosto de desafios. Sempre fui uma pessoa que quis desafios, né? Mas desafio com objetivo, né? Não desafio... Assim, não, supino 300 quilos. Isso. Eu não gosto. Mas, assim, aquele desafio, a troca, eu acho que eu gosto dessa troca, eu gosto de saber que o outro também está crescendo, né? E a gente está contribuindo de certa forma. Então, eu vejo essa conexão. E a comunidade é um pouco essa visão, que é a minha parte. Tem a parte da Maria Joyce também, né? Que criamos né? A Maria Joyce e a Kelly. Hoje a Kelly não está com a gente como ADM, então quem está encabeçando a comunidade sou eu e a Maria Joyce. Mas eu tenho muito isso. Acho que por isso que eu falo, meu pai falava, eu vou comprar uma loja para ela tomar conta quando era pequena, porque essa coisa de sempre falar, de sempre... Mas, assim, a gente tem um calar, né? É uma coisa que não tem... Parece que a gente tem um período da vida que a gente fala, a gente se recolhe, né? E aí eu falei assim... E eu quero... É o casulo. E agora, como eu saí, né? Eu falei assim, vamos ver para onde eu vou voar, né? Então, é isso, assim. E se eu quiser encontrar a comunidade, onde eu busco?
No Facebook? No Facebook. A gente tem um perfil no Facebook. A comunidade é só para mulheres, tá? E aí... O que eu digito lá? É @Ubuntu Afroempreendedorismo. É o mesmo pro Instagram. E tudo junto. É o mesmo pro Instagram. No Instagram, a gente... É mais Mulheres de qualquer lugar do Brasil. Qualquer mulher de qualquer lugar do Brasil. Afroempreendedoras ou empreendedoras. Ali o que a gente quer é reunir, né? Para ter essa... Eu fazia parte de um grupo, eu nunca vou esquecer isso, que foi também, eu acho que o Start. Que tinha eu como negra e alguns membros negros no grupo. E tinha uma pessoa que sempre vinha com alguma pauta, né? E eu não sou muito de ficar debatendo em WhatsApp. E eu não tinha visto a conversa. E algumas pessoas dentro desse grupo diminuíram o que ele estava falando. Mas diminuíram num comparativo assim. Ah, isso daí acontecia comigo também. Isso daqui é mimimi, é mimimi. Eu falei assim, gente... ele não está falando isso. A gente está falando de uma história que existiu, né? Então, essa coisa que a gente quer trazer do afroempreendedorismo é que respeitem a história. Existiu, sim, uma história. Existiu, sim, vamos pôr um gargalo, né? Eu falo essas palavras empresariais. Teve, sim, uma ruptura ali que os negros não teve, assim, muita oportunidades nenhuma, né? E agora... com muita luta, a gente está conseguindo ter mais referências. Pessoas com mais referências, né? Então, isso está sendo legal. E o tanto que é importante a gente entender a história. Até para mim, minha referência... Me vejo, às vezes, falando assim, nossa, como eu deixei toda essa sociedade fazer isso com o meu olhar, entendeu? E a gente achava normal. Né? Achava normal. Então, não é normal. Mas isso também não vou ficar brigando. Mas, na verdade, eu só quero o respeito, o posicionamento. E a comunidade é para fortalecer a si mesma, né? Isso. Não é para brigar com... Não. Né? Tem outros grupos para fazer isso. Mas, Flávia, a gente está... Assim, é o que eu sempre falo. O assunto sempre rende muito. Daqui a pouco o Vitão vai começar a tacar pedra em mim e me agredir de novo. Porque ele me bate. Eu saio daqui apanhando várias vezes. Só um copo, enfim, acontece. Mas queria te agradecer demais. Para encerrar, eu sempre peço duas coisas. Primeiro, que você me indique algo para me entreter. Alguma coisa para eu ler, alguma coisa para eu ouvir, para eu assistir, uma série que você está assistindo. Não precisa ser sobre o tema, não. Me indica alguma coisa que você acha legal. Essa é a primeira coisa. E depois, se a gente sentar aqui o ano que vem para conversar sobre a Ubuntu ou qualquer outra comunidade ou qualquer outra coisa, sobre o que a gente vai estar conversando. O que vai acontecer de diferente esse ano que vai mudar a nossa conversa para o ano que vem? Esse ano? Vamos por partes. Eu fiquei muito tocada pelo livro da Adriana Barbosa, de toda essa questão da cultura, né? Dela resgatar um pouco a vivência. Eu indicaria o livro dela, tá? Para você ler. Que chama? Feira Preta. Esqueci o nome. Feira Preta? Eu vou ver. Eu esqueci o nome. Mas eu te falar. Mas Adriana Barbosa, livro, eu vou achar. Isso, tá. Vai. Qualquer coisa depois eu te mando uma foto. E o que eu acredito da comunidade, assim, que a gente vai estar falando, realmente é do movimento que a gente vai conseguir conectar aqui em Ribeirão Preto com mais parcerias, né? Acredito muito em parcerias com outras empresas, como Sebrae, essas coisas, onde a gente consegue realmente dar todo esse suporte social para essas empresas, né? E realmente mais engajados e diminuir esses números de empresas que fecham, né? No primeiro, porque a gente sabe o desafio, a gente sabe que é muito difícil, mas quando a gente vem com essa educação financeira, a gente fala... Por que eu falo da educação financeira? É educacional financeiro, porque a nossa pauta maior é financeira. Tá. Não é posicionamento, marketing. Isso, é financeiro. Eu e a Maria Joyce, nós somos formadas, né? Como eu já tinha falado, também contadora. A Maria Joyce vem mais com essa parte técnica, né? E eu venho mais com essa parte de gestão, dessa parte de conexões.
E nosso objetivo mesmo é tornar-se prósperos os negócios das afroempreendedoras e empreendedoras, né? E que cada uma consiga encontrar realmente o seu caminho com esses ensinamentos. E o ano que vem, comecinho de abril do ano que vem, a gente vai estar muito mais forte, muito maior. Sim, com certeza. A gente é novinha, a gente abriu, assim, foi criada dia 20 de novembro, né? Mas tá ótimo. Mas a ET é nova também, tem 3 anos, faz 3 anos agora, dia 12 de abril. Muito mais. Mas, Flávia, eu quero te agradecer muito, foi muito legal. Espero que a gente troque ideias várias vezes de novo aqui. Enfim, vamos trombar muito. A Zite também é uma comunidade, tá de braços abertos para a sua comunidade, pra gente trocar ideia, pra gente trocar contatos, enfim. Ótimo. Tamo junto. E quero agradecer a todo mundo que ouviu o episódio até agora. Quero agradecer ao Vitão pela paciência, a Avocado, como sempre, super parceira da Zite. Então, muito obrigado a todo mundo que assistiu e até o próximo Zitecast. Obrigada, gente.